E então quero entrar na palavra de Deus imediatamente. Parece que estou legislando em causa própria por pregar uma mensagem sobre pastores, mas se eu chamasse qualquer um pastor da casa ou de fora para pregar hoje sobre o tema, eles falariam alguma coisa parecida. Então a palavra que Deus pôs no meu coração eu queria compartilhar com vocês, baseado no texto de Jeremias 23:4, que diz assim: porei sobre elas, sobre as ovelhas, pastores que as apacentem, e elas jamais terão medo, não ficarão assustadas, ou serão encorajadas, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Só até aqui. É interessante que milhões são gastos todos os anos com as pessoas investindo em outras pessoas, como jogadores de futebol, atletas, artistas, celebridades, pastores, mas que não depositam nada de volta na vida dessas pessoas. Eu anotei alguns exemplos aqui. Pessoas que não conhecem seus seguidores, às vezes recebem milhões por ministrarem alguma coisa, aquilo que sabem, mas você que está pagando para acompanhá-los não recebe nada. Artistas que não sabem da nossa existência, da existência dos fãs, mas que são acompanhados, são seguidos, são honrados, são reverenciados. Jogadores que nem se lamentam quando perde um pênalti e faz o seu time ir para a segunda divisão, eles não se preocupam com você que é sócio torcedor, que paga todo mês para o seu time se agarrar como pode. São investimentos que se fazem em pessoas que não depositam nada de volta. E torcedores, fãs, seguidores. E o Senhor, em Marcos capítulo 6, 34, registra que o Senhor estava navegando à margem do mar da Galileia, e o povo ia correndo pela praia, tentando seguir, descobrir para onde o barco ia, e diz a Bíblia que ele olhou para eles e se compadeceu ao ponto de se emocionar. Olha, que era raro que Jesus se emocionasse nessa condição, e ele se emocionou e olhou para eles. Qual foi a visão que ele teve daquelas pessoas? Ele não teve como torcedores com o time perdendo, ele não os viu como desempregados buscando emprego, ele se emocionou porque eram como ovelhas que não têm pastor, porque o Senhor sabia o que significa ser uma ovelha e não ter um pastor. Irmãos, uma ovelha animal, uma ovelha não consegue sobreviver sozinha sem o pastor. Ovelha não tem percepção para descobrir a água boa, porque ela é coberta com um casaco de lã, e que se cair na água aquilo incha e ela morre afogada. Então ela tem medo de água. Por isso que Davi falou: leva-me às águas tranquilas, porque ela não sabe por conta própria escolher uma água boa para beber. Então o pastor tem que escolher e levar. Há uma necessidade da ovelha de se alimentar bem, ela não tem capacidade de escolher o pasto adequado, ela depende de um pastor. Ela não sabe se defender de um lobo, de um urso, de um leão, ela depende de um pastor para perceber o perigo e afastar o perigo. Então, quando o Senhor olhou para aquelas pessoas, ele se compadeceu, porque ele disse: são como ovelhas que não têm pastor. Ainda hoje essa percepção é triste, de pessoas que não têm um pastor para dizer: é meu pastor. A gente vai no médico uma vez, mas na próxima conversa você já diz: não, meu cardiologista. Ele te atendeu uma vez, mas você já assumiu para você. A gente tem essa necessidade de dizer: temos um técnico, um especialista cuidando de nós. E às vezes, como pastor, você não pode usar essa frase. O texto que nós lemos é um texto muito forte, porque Jeremias está lançando uma profecia contra os maus pastores, e depois que ele fala do trabalho ruim desses maus pastores e do dano que as ovelhas sentem e provam, aí o versículo 4, o Senhor se manifesta dizendo: eu mesmo porei sobre elas, e essa é a expressão mais forte nesse texto, sobre. O cuidado dessas ovelhas está na responsabilidade de alguém que o Senhor escolheu. Então o Senhor está dizendo: porei sobre elas. Isso significa que pastores são encomendados por Deus para tomar conta do rebanho. Quem toma conta de você? Escolheu mal, hein? Escolheu muito mal. Porque o texto diz que ele mesmo escolheria pastores para estar sobre o rebanho, para cuidar do rebanho. Pastores, queridos, não trabalham de 9 às 18. Pastores não trabalham porque o pastorado não é um trabalho, é um chamado. Estão aí comigo ainda?
Trabalho de pastor não tem hora fixa, por quê? Porque o profissional, quando ele fecha a bancada, ou quando ele fecha o computador, quando ele sai da mesa e fecha a sala dele, ele vai para casa, acabou o dia. Você chega no hospital para procurar, ou na clínica, ou no consultório para procurar o médico, ele já terminou por hoje. O que você faz? Você volta para casa. Não tem o acesso ao telefone do médico para você ligar. Mas e o telefone do pastor? Todo mundo tem. Tem e ainda repassa para outros, não é? Eu recebo telefonema de pastor, o senhor não me conhece. Ele já antecipa, o senhor não me conhece. Mas uma irmãzinha da sua igreja me deu o número e disse que eu podia ligar. O que eu vou dizer agora, irmão? Uma ovelha endossou nosso número para alguém. Não, irmão, não vou não. Você fez a ficha? Leu o QR Code? Você é membro da OASA? A gente não faz isso. Porque pastor não é trabalho, é um chamado que você tem. E o Senhor disse que Ele levantaria pastores sobre o rebanho, para tomar conta do rebanho. Por quê? Porque o Senhor olha para você e vê você como ovelha. Ele não quer te ver como uma ovelha que não tem pastor. Olha para o seu vizinho e diga: você tem cara de ovelha. Tem cheiro de ovelha, apesar do seu perfume. Então você pode ter pós-graduação, mestrado, doutorado, MBA, você pode ter estudado fora em Harvard, em Oxford. Meu Deus. E aí você olha para o seu pastor, tadinho, e diz assim: eu estudei mais que ele, tenho mais títulos e mais diplomas que ele. Ou então você pode dizer: eu tenho mais idade que ele, eu tenho mais experiência que ele. Essa é uma situação, uma comparação muito perigosa, porque quando você começa a se equiparar, ou tentar se equiparar com o pastor que Deus escolheu para você, você deixa de receber o que ele tinha para passar para você a partir desse momento. Quando você começa: não, sei mais, estudei mais, tenho mais experiência, você começa a perder o que ele tinha para depositar em você a partir do que ele recebe de Deus. Por quê? Porque a unção pastoral não é dada horizontalmente, irmãos, é coisa vertical. O chamado que você tem, ninguém fica num chamado pastoral se Deus não chamar. Não fica. Não aguenta, irmãos. Não aguenta. Tem um montão de pastores saindo fora aí. Por quê? Não aguentou. Não aguento mais. Ele faz as contas, passa a régua, ele diz: é ingratidão, não há retorno, você tem que ir em 99 festas, o dia que você falta uma, aí não participa de nada. Se você come um pouco mais, é um descuidado com a saúde dele, come de tudo. Se você está magrinho, nem se nutre direito. Meu Deus, quem cuida dessa alma e tal? Nunca você agrada a todo mundo. Se é agitado como eu, Senhor, a gente mal consegue acompanhar o ritmo. Se é um pouco mais lento, Senhor, sangue de Jesus, move essa alma, agita essa vida. Por que isso, irmãos? Porque nós queremos escolher o pastor em vez de Deus, para que cuide de nós. Deus te deu o pastor que sabe o que você precisa receber. Ainda que a gente não tenha humanamente a percepção do que você precisa, por causa do chamado que a gente recebe, a gente passa verticalmente, a gente passa na horizontal aquilo que a gente recebe. E ainda recompensa para honrar o pastor, quando você reconhece que esse homem que está sobre você, que Deus colocou, como diz o texto de Jeremias, quando você o reconhece e o honra, você começa a receber algumas recompensas. A primeira delas, o texto diz assim: não terão medo. Há um montão de ovelhas amedrontadas por aí. Por quê, irmãos? Porque ela tem medo do lobo que aparece, do leão que pode surgir, do urso que está à espreita, e ela não tem um pastor com um cajado na mão. Falei aqui no primeiro culto, pensa que o cajado é um cabinho de guarda-chuva. O cajado era um negócio, irmão, maior que o pastor, altíssimo, e com aquela curva, para que ele possa espantar um animal feroz que vem para pegar uma ovelha, ele tem distância para proteger. Então, você não tem isso, o pastor tem esse cajado, ainda que você não veja, mas ele tem esse cajado para proteger você, e com o outro lado, ele te resgata quando você está tombado, está caindo por um despenhadeiro, ele sabe o que fazer. Então, a unção pastoral que nós temos recebido do Senhor, e compartilhamos com as ovelhas, elas tiram das ovelhas o medo. Quando você tem um pastor que você diz: meu pastor, lá meu pastor, imperfeito, mas é meu pastor. Quando você reconhece isso, o medo, diz o texto aqui, o Senhor prometendo: porei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais terão medo. Esse é um presente de Deus, é uma recompensa, quando você honra
quando você honra o seu pastor. Deixa eu ver se eu mudo aqui para ficar melhor para vocês. Isso. O cajado está lá, ó. Ele é bem mais alto que o pastor. Então, primeira recompensa, quando você se submete, isso é para quem se submete ao pastor. Recompensas para quem se submete ao pastor. Pode manter isso aí. Não terão medo. Segundo, não andarão desmaiando. No original diz, não serão desencorajadas. Você não nota, irmão, às vezes você saiu de casa cabisbaixo, caindo aos pedaços, e você vem para o culto, chega aqui, você pega um louvor desse, e você é injetado, você nem notou. O soro está ativado, a anestesia está entrando na sua veia. Você está louvando santo, e ela está descendo. Você está sendo anestesiado. Quando termina, lá vem um homem com bisturi. Você já está mansinho. O bisturi corta, tira, retira, e prepara, recostura. O pastor faz todo o trabalho de cirurgia. E quando você sai dali, você é outro. Já ficou coisa ruim por aqui, já largou coisa que não devia estar com você há muito tempo. Você sai movido, mudado. E você não notou que foi encorajamento que você recebeu enquanto você louvava. Coisas acontecem aqui que não acontecem em nenhum outro lugar. Você foi ver Missão Impossível, um filme incrível, mas você sai de lá pior do que entrou, ou igual, mas melhor você não sai. Você vai no mercado, compra, sai mais liso, sai mais endividado, mas você não consegue receber lá o que você recebe aqui. Você entra aqui, não tem nem a obrigação de ofertar e dizimar. Isso é para quem tem outra dimensão de entendimento, né? Mas você vem para cá e você recebe coisas que a igreja ministra através dos seus pastores, e isso envolve o encorajamento que o Senhor prometeu. Elas jamais terão medo, não ficarão assustadas e nada lhes faltará. Voltamos para o Salmo 23, quando Davi diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai te faltar luta, não vai te faltar problema, não vai te faltar aflição, tribulação, mas também não vai te faltar alegria, não vai te faltar companhia, não vai te faltar gente boa do seu lado. Olha essa ovelhinha do seu lado aí, olha, Deus reservou para colocar do seu lado hoje. Deus sabia que você precisava dela, do calor dela, do cheiro dela na sua vida. Quando você está debaixo da cobertura pastoral, o seu final será melhor do que como você está hoje. E você não consegue crescer apropriadamente se você não tiver a cobertura de um pastor. Você não consegue crescer. Efésios 4:11 complementa o Senhor dizendo: e Ele mesmo, Jesus, que morreu por você, que escolheu um pastor para cuidar de você, que é o sumo pastor, Ele mesmo deu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, compondo o corpo ministerial para que cuidem de você em todas as dimensões que você precisa. É o cuidado do Senhor. Para quê? Diz o texto: para o aperfeiçoamento dos santos. Você não é perfeito, você está se aperfeiçoando todo dia, e é o ministério pastoral que cuida disso. Você está sendo construído para a obra do ministério, aperfeiçoamento dos santos e para edificar o corpo de Cristo. Algumas pessoas vêm à casa de Deus e começam a se alimentar e gostam da igreja, gostam do ministério, gostam do pastor, mas chega um ponto que diz assim: eu não me sinto mais alimentado, eu acho que é a hora de eu sair. Já ouviu isso? Já passou por isso? Muitas vezes não é que a pessoa parou de sentir-se alimentado, é que ela fechou a boca, ela não quer comer mais a comida que é ministrada naquele pasto, naquele lugar. Deixa eu te perguntar, a comida dessa casa é boa? A comida é boa. Então, às vezes, é você que decide fechar a boca e não querer se alimentar mais. Porque você decidiu por alguma coisa, por estar ferido, porque ouviu algo. Imagina, você às vezes sai de casa e diz: Senhor, fala comigo hoje. Aí Deus muda o programa. Todos os pastores aqui já passaram por isso. Tem algo para pregar e daqui a pouco começa uma luta interior. Você, cara, tem que falar um negócio aqui. Deus está insistindo com você. E se você insistir em pregar o que estava pré-programado, você se dá mal. Você tem que partir para o que Deus mandou. Ainda que você não entenda, é que Deus está ouvindo a oração de uma ovelha que diz: fala comigo hoje. Só que ela pediu para falar, mas ela não pediu correção, e o que ela precisa é correção. E aí a palavra é de correção. Aí se aborrece:
É só isso que a gente ouve. No dia que a gente está pior, a gente ouve uma palavra dessa. Você pediu e Deus ouviu. É que você não está querendo mais se alimentar. Em muitos casos não é que você não esteja sendo alimentado, é que você decidiu não comer mais. Em outros casos, a pessoa vem à igreja e não se sente alimentada, porque come muita tranqueira durante o dia, e aí a hora que chega aqui, mas não tem mais espaço. Hoje de manhã o Naldo fez um pratinho, assim, para as crianças, não para ele, para as crianças, de farinha láctea. E aí, imediatamente, enquanto elas estão comendo, eu vi o pai cuidadoso, trouxe um copo de 400 ml de água para cada um, e falou, agora toma essa água. Aí a Estelinha falou, papai, não tem espaço. Não tem espaço, eu tive que advogar a causa, meu filho, eu também não aguento um copo de 400 ml depois do café e tal, e ficou aquele negócio e tal. Se você encher seu estômago de alfarrobas por aí, quando você chegar aqui, você não tem comida que seja apetitosa. Você passou por aí ouvindo mensagem a semana inteira de alguns questionáveis, que você não sabe a vida deles, mas eles são bonitinhos, eles estão na internet, eles têm milhões de seguidores, então você se alimenta. Quer ver como isso é verdade? Eu perguntei agora há pouco se o pasto dessa igreja é boa, você disse que sim, você continua crendo nisso? Amém. Agora a pergunta que você não precisa responder: quantas vezes você já pegou uma mensagem boa dessas pregadas nessa igreja e compartilhou com outras pessoas? Mas eu recebo dos irmãos da minha igreja mensagens da semana inteira. Eu recebo do meu amigo Elinho, eu recebo do Fragale, eu recebo de outros tantos que nem tenho tempo de ler. Olha lá, 15 minutos não vai dar tempo, 7 minutos de outro, 20 minutos, podcast, me mandam. Eu falo, será que esses mesmos membros que estão mandando para mim mensagens de outros pastores, mandam a mensagem do pastor delas para alguém mais? É porque você decidiu de tanta coisa que você se encheu, que você não quer mais essa comida aqui. Mas você segue o devocional de outros pastores. Deus abençoe, Deus abençoe. Não tenho nada contra isso. Pode causar uma congestão, uma indigestão, que algum dia você ouça alguma coisa. Outro dia alguém falou para mim aqui, pastor, eu segui um pastor, amigo seu, mas aí ele pregou uma mensagem batendo tanto em jejum, e o senhor gosta de jejum? Eu falei, gosto. O senhor aconselha? Aconselho. O senhor recomenda? Recomendo. E ele bate contra, ele diz que não é para nossos dias. Eu falei, pois é, você está tomando o café da manhã com um pastor que não acredita em jejum, e está até tomando o café dele junto com você. Aí você vem para a sua igreja e o pastor diz, vamos jejuar pelo nosso irmão Ângelo. Aí com quem você fica? Com o seu pastor ou com o pastor que você aprecia e segue? Na realidade você segue mais a ele, se você segue o devocional dele todo dia, do que a mim, se você só me ouve uma vez por semana. Eu estou na desvantagem. Jesus. Você vive de feijão e arroz, irmãos. Coco bambu é muito bom, mas você não vai todo dia lá. Você vive do feijão e arroz da casa, entendeu? Sou eu que tenho que achar que você está faltando aspargos na sua vida, está faltando salada, está faltando coisas que eu nem aprecio, mas que a gente precisa comer, vegetais, legumes, está faltando. E você quer todo dia uma comidinha mexicana, uma coisa, eu quero um sushi e tal. Não, meu irmão, você precisa de hoje é disso. Quem é que decide a sua dieta? Sou eu. Não é você. Não é você. Foi a mim que ele deu a responsabilidade, falo no meu lugar como pastor, de alimentar você, e é a ele que eu vou prestar conta, você não. Se você morrer subnutrido amanhã, ele vai dizer, o que você fez com aquela alma empenada, que morreu, chegou aqui daquele jeito? Ele não vai cobrar de você, ele vai cobrar de mim. Que comida você deu para ele? Então aí ainda digam amém. Jeremias 3:15, o Senhor diz, eu mesmo vos darei pastores segundo o meu coração. Segundo o meu coração. Qual é o critério do pastor? São os critérios do coração de Deus. Deus estabeleceu o critério no seu próprio coração para escolher o pastor que vai cuidar da sua vida, e eles os apacentarão com sabedoria e com inteligência. Não é qualquer um. Quero terminar falando sobre coisas que te ajudarão como ovelha a ser mais abençoado e sentir-se mais satisfeito, e que vai fazer bem a nós também como pastores. Primeiro, siga seu pastor. Amém. Uma pelo menos.
Você quer honrar seu pastor? Primeira coisa, siga seu pastor. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 10. Eliseu diz para Elias assim: eu quero a unção que você tem, mas em dobro. Eu quero o teu dobro do que você tem. Elias falou assim: isso é uma coisa difícil. Se você me vir na hora que eu for levado, você leva o que você está pedindo. Mas se não for assim, você não consegue. Então o que Eliseu fez, irmãos? O tempo inteiro focado nele. O texto está falando sobre isso. Elias estava dizendo para ele: você tem que manter o foco no que você quer, no que te é devido. Você quer a unção que está sobre mim, quer em dobro? Me siga, mantenha o foco. E às vezes a gente perde o foco. Qual é o carro que o pastor está dirigindo agora? Eu vi um carro branco lá fora. A título de conversa, o carro custou menos do que eu tenho atualmente. Mas você olhou, não conheceu, porque é diferente, é importante. Onde saiu esse carro? A igreja, ai Senhor, o dinheiro do terreno. Ai meu Jesus. Aí você começa a perder o foco. Você estava de olho em mim para pegar a minha capa, irmãos, e ter uma unção refinada. Agora você já está preocupado. Aquele tênis que ele está usando, da onde vem aquilo? Aquilo não é desse país, não. Aquilo é de fora. São pequenos exemplos que eu estou dando de distrações. Eliseu, irmão, estava com foco. Eu tenho que vigiar esse homem, eu não posso perder na hora que ele subir ao céu. E o pessoal falava: está sabendo que ele está? Estou sabendo, estou de olho nele. Eu vou ali, você fica: não, eu vou contigo. E Gilgal, e Jericó, vou cruzar o Jordão. Aonde ia? Quer honrar o seu pastor? Siga o seu pastor. Quando alguém falar dele, falar de alguma coisa, você pode deixar o vídeo, mas você está me ofendendo. Você está falando do meu pastor. Do meu pastor, por favor. Você corta o barato de quem estava encomendando uma crítica maior para o seu pastor, quando ele começa a dizer: você está com o pastor Jason? Estou e me orgulho em Deus. Pronto, irmão. O que ele ia falar depois, legal. Que ele já ia falar: estou. Aí, rapaz, que bênção está lá, rapaz, que bênção. É verdade. Siga seu pastor, irmão. Não eu estou, até Deus dizer para sair ou não. Isso não está seguindo ninguém. Você é mais fiel naqueles que você segue na internet. Siga o seu pastor como Eliseu seguiu a Elias. Quer honrar os seus pastores? Siga o seu pastor. Segundo, entenda que seu chamado tem a ver com a visão de seu pastor. Isso significa: submeta-se à visão do seu pastor. Plural. Preparamos-nos para partir para a Macedônia, que a visão, Paulo disse, viu um homem da Macedônia dizendo: passa para cá e nos ajuda. Aí Paulo compartilha a visão, e o que acontece? Lucas escrevendo diz: vamos embora, junta todo mundo. Preparamos-nos para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o evangelho na Macedônia. O seu chamado está ligado à minha visão. E não há nenhuma petulância aqui em falar minha visão. Irmãos, igreja não é visão compartilhada, não é visão plural. Pastor, vamos nos juntar, cada um dá a sua visãozinha, ao senhor junta tudo, bate no liquidificador? Não. Deus deu a visão a Paulo, Paulo falou: o pessoal quis entrar na Bitínia, o Espírito Santo não deu, quiseram entrar na Ásia, o Espírito Santo não permitiu. Aí Paulo recebe uma visão e compartilha: olha, eu vi numa visão um homem da Macedônia dizendo, Paulo sozinho, não foi o Senhor abriu os céus e mostrou para o grupo inteiro. Paulo teve a visão e eles escreveram: e nos preparamos para ir com o homem da visão, porque entendemos que o Senhor nos tinha chamado. Enquanto você tem um pastor, você tem chamado para seguir a visão daquele pastor. E é uma coisa tão sutil que às vezes você pode estar contra e nem nota. Vamos comprar o terreno agora? Irmãos, vamos comprar aquele terreno, vamos fazer uma campanha. Todo mundo remando para frente, você. Aí a canoa parece que vai, mas tem resistência. É que você tem a sua visão e a sua visão não está sendo compatível com a visão do seu pastor, então você prefere jogar âncora, abrir o paraquedas, ou então só fazer corpo morto, porque aí não sou contra nem a favor. Sabe aquela brincadeira que a gente faz? Não sou contra nem a favor? Isso biblicamente não funciona. Você pode até discordar, mas tem que dizer assim: Senhor, mas eu sou dessa igreja, estou na visão desse pastor, ele é o meu pastor, eu creio que se o Senhor quiser, o Senhor fala com ele de noite, e ele amanhece o dia de irmão, desistimos daquilo lá. Aí vem a outra crítica: ontem era para comprar, agora não é mais.
lá na Ilha do Governador, fizemos uma campanha doida para comprar um prédio que estava nos alicerces, não sei se você estava nessa fase lá ainda, e levantamos dinheiro, irmãos dando gravata, dando dinheiro, dando anel, dando carro, dando tudo. Depois que juntamos tudo, o pastor Gesiel Gomes, não é o Jaso Luiz, é o Gesiel Gomes, no momento dele com o Senhor, ele chega no púlpito e diz: irmãos, nós não vamos comprar aquele prédio. Nós vamos investir aqui mesmo nesse terreno e vamos melhorar e fazer, é mais em conta. Tínhamos o dinheiro que foi dado pensando no prédio que tínhamos visto com fotos, e nós oramos e fazemos a campanha. E hoje a igreja da ilha está expandida, comprou o terreno do lado, aumentou, tem estacionamento. A visão, ela se expande. Agora Deus vai dando aos poucos, irmãos. A gente não sabe tudo. Você pensa assim: o meu pastor não sabe tudo. Eu estou igual a Eliseu. Quando a sunamita perdeu o filho e veio subindo o monte em choro, buscando por ele, ele deve ter ficado falando com o Senhor, sendo um homem de tanta comunhão, dizendo: o que essa mulher tem? Ela não tinha filho, nós oramos, ela tem um filho. O filho cresceu, está bem, ela está rica, o que está vendo? Lá vem ela. A hora que ela cai nos pés dele e se agarra, ele diz para Geazi assim: não, deixa ela falar, porque o Senhor não me revelou o que ela quer. Você não sabe de tudo. Você vai trabalhando na visão. Samuel, quando chegou na casa de Jessé, o Senhor disse: vai lá e unge o novo rei. Ele foi. Quando apareceu o primeiro bonitão, ele falou: certamente está diante de mim o novo rei de Israel. Ele falou: não, meu filho, não é isso não. Você está vendo a aparência, mas eu vejo o coração. E era um homem de Deus. Samuel, muito mais santo que eu. Então, como é que você se submete ao seu pastor? Acompanhando a visão dele. Pastor, estou entendendo não. Você tem direito de dizer isso. Pastor, não estou entendendo muito não, hein? Estou entendendo não, mas eu estou junto. Isso é o maior encorajamento que você pode passar para nós. Que às vezes a gente está numa batalha de oração, agora estamos nessa batalha, o terreno, você entra comprando uma propriedade que tem um prédio, aí vem uma calamidade, cai o telhado, o prédio destruído, e agora? Vamos negociar e tal. Já ofereceram a proposta de desistir da compra, devolve o dinheiro. Senhor, o que é para fazer? Ou baixamos o preço, oferecemos uma oferta, oferecemos uma proposta, esperando em Deus para que Deus dê os sinais, crendo que esse ano ainda a gente pode estar lá dentro. Está viajando na maionese. Não, eu prefiro viajar na maionese do que viajar no que você viaja, que não sai do lugar. Então, me ajude a crer. Quando você não tiver fé para crer, diz: pastor, estou na sua fé. Estou na sua. Eu vou saber, ok, vou carregar mais alguém na minha fé. Porque não pode, não sei. Quer honrar seu pastor? Primeiro, siga. Segundo, submeta-se. E para terminar, pode subir, Asa. Apoie o seu pastor. Filipenses 4, 16 e 19 fala sobre isso, sobre honrar os pastores, sobre submeter ao que eles fazem e apoiá-los. O que é apoiar, irmão? Suportar. O que é apoiar? Israel só venceu a batalha contra os amalequitas porque Moisés, que era o líder do povo de Israel, do rebanho de Israel, estava lá no alto do monte. E ele falou: Senhor, eu sei que a vitória está nas minhas mãos. Ele levantava as mãos e clamava, mas ele ia cansando e os braços iam baixando e o povo começava a perder. É Josué que está enfraquecendo? É o povo que perdeu a estratégia? É o inimigo que melhorou? Não, é porque a vitória estava nos braços do líder. Então Arão e Ur subiram, colocaram uma pedra, sentaram Moisés ali e suportaram os seus braços até o final do dia, até que o sol se pôs, e aí eles tiveram a vitória. Você precisa suportar o seu pastor. Suportar de tolerar? Não, de apoiar, de oferecer seu ombro. Siga, submeta-se e suporte o seu pastor. Você consegue fazer isso? Consegue ficar de pé? Há um texto que eu coloquei ali que está em Hebreus 13, 17. Resume tudo isso: obedecei a vossos pastores. Às vezes você foi um filho desobediente e agora a Bíblia te convoca a ser um servo, uma ovelha obediente. Talvez você não exerceu obediência na sua casa e agora você é convocado a obedecer, mas Deus tem recompensa para quem obedece. Obedecer a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com Deus quer que os pastores trabalhem com alegria, e essa alegria é movida com o trabalho que você faz, com a obediência que você oferece e a sujeição que você dá, para que o façam com alegria, não gemendo,
porque isso não vos seria útil, diz o Senhor. Nós já oramos pelos pastores hoje, mas eu quero orar por você, para você que hoje está com o coração dizendo, eu não sei, eu estou meio despastorado, desigrejado, eu não sei, ou eu não estou tendo um relacionamento bom com o meu pastor, ou eu saí de algum lugar onde eu sempre pergunto às pessoas que vêm para a nossa igreja e querem se tornar membros, como é que foi na última igreja? Tem alguma pendência para a gente ajudar a resolver? Tem uma ligação que eu possa fazer para aliviar alguma situação, para promover um encontro, porque a gente quer que você esteja em paz. Mas nessa manhã, quero convidar o pastor Pedro aqui. Vem aqui, pastor Pedro. Ele ainda está gemendo, não sei se foi em sujeição ou desobediência de alguém dele mesmo, mas o braço está incomodando. Mas para que ele ore sobre você, para que hoje Jesus, quando olhar para esse rebanho que está aqui, ele não tenha que se apiedar de ninguém dizendo, aquele ali está como ovelha que não tem pastor, aquela lá está como ovelha que não tem pastor. Ele possa te olhar e te acolher através dos braços pastorais que ele mesmo elegeu, para que você se sinta abençoado. Exaltamos o teu nome, Pai, nesta manhã, agradecidos pela tua bondade sobre nós. Muitas vezes nós não temos a dimensão, Senhor, de aqui estar na tua casa, ser pastoreado, ouvir a tua voz, sentir a tua presença. E às vezes nós não temos a dimensão, Senhor, da bênção que nós temos nas nossas mãos. Que esta manhã seja uma manhã de reflexão a respeito da nossa caminhada, da nossa fidelidade a Ti, fidelidade à Tua Palavra, o nosso envolvimento com a Tua obra, a sensibilidade de ouvir a Tua voz e obedecer. Que este momento, Senhor, seja um momento de olharmos o Teu reino, Senhor, que ainda que ela seja composta, Senhor, de homens falhos, Tu sabes, Pai, o quanto cada um de nós tem procurado ser exemplo, ser referência para o Teu povo, e que a Tua igreja, ela possa ver em nós, homens e mulheres, Senhor, exemplos de caminhada, de fidelidade, e que os sentimentos humanos eles fiquem de lado, eles fiquem de fora. Ajuda-nos a ter a sensibilidade e o discernimento de ouvir a Tua voz, Senhor, para que nós não temos uma igreja apenas de boas reuniões, de bons momentos, mas que sejam momentos constantes na Tua presença, lembrando sempre aquilo que é ensinado, aquilo que é falado, aquilo que é pregado, aquilo que é orientado nos gabinetes, aquilo que é orientado nos corredores, aquilo que é orientado por um telefonema. Ajuda-nos a ter a sensibilidade disso, Senhor, para que tenhamos uma igreja madura, uma igreja que cresce no conhecimento da Tua Palavra, Senhor, e que os exemplos que a gente vê fora, Senhor, eles não venham, e que é pregado, ensinado, ele não vem influenciar aquilo que é ensinado nesta igreja. Se Tu nos colocaste aqui neste lugar, Senhor, neste local, se Tu colocaste pastores nesta igreja, Senhor, que o nosso coração, a nossa mente, elas estejam voltadas para aquilo que o Senhor, aonde o Senhor nos colocou. Abençoamos o Teu povo, Senhor, abençoamos a Tua igreja, pedindo, Pai, a Ti que cada um de nós sejamos referência e exemplo, como homens e mulheres de Deus, independente da função que nós exercemos nesta igreja. Nós Te servimos, Pai, não é porque temos cargos, não é porque temos funções, nós Te servimos porque cada um de nós somos Teus filhos, somos Teus servos, e o nosso testemunho, ele depende daquilo que nós fazemos na igreja. Que o nosso testemunho comece na nossa casa, comece no nosso trabalho, na escola, nas ruas e também na igreja. Obrigado, Senhor,
por este dia abençoado que tem nos dado estarmos na tua casa. Oramos por aqueles que estão incapacitados de vir. Oramos mais uma vez e clamamos pela tua bondade sobre a vida do Ângelo, sobre a sua família. Momentos difíceis que nós estamos vivendo, mas uma coisa nós temos plena convicção, que o controle está e sempre estará nas mãos do Senhor. Tu sabes todas as coisas, Senhor. Tu sabes todas as coisas, muito além do que a nossa visão possa alcançar, ou a nossa mente possa pensar. Por isso nós te adoramos, glorificamos ao teu nome, porque não te servimos por vistas, Senhor, te servimos pelo que tu representas para nós. Obrigado por esta manhã tão abençoada. Obrigado pelo louvor, pela tua presença no nosso meio, que é a nossa maior riqueza. Pela palavra, Senhor, que nos confronta e nos faz refletir a respeito de nós mesmos. Assim te louvamos, assim nós te bendizemos. E por este dia abençoado nós queremos te dar graças, pedindo sempre, Pai, que tu guarde a nossa saída, nos dê um dia muito abençoado na tua presença. Teu filho que vai fazer o sepultamento daqui a pouco, os teus filhos estão ali no hospital, e que a tua bondade esteja sobre nós. Ainda queremos apresentar nesse momento, Senhor, ainda no nosso culto, não nos despedindo, para que tu venha abençoar os teus filhos que estarão servindo ao Senhor agora, nos dízimos e nas ofertas. Nós te pedimos isso, te agradecemos já em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Paizinho querido, e que as doces consolações do Espírito Santo, que faz toda a diferença na nossa vida, ela seja conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Todos que creem dizem amém. Deus te abençoe. Tenha uma tarde abençoada na